Depois disso, ouvi algo como a voz de uma grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande meretriz, que corrompeu a terra com a sua prostituição, e vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. E novamente disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram e adoram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, pequenos e grandes. Então ouvi algo como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas, e como o som de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reinou o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele. Porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou, e foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino são as justiças dos santos. E ele me disse: Escreve: Bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E aquele que o montava é chamado Fiel e Verdadeiro. E com justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo. E sobre sua cabeça há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o nome pelo qual é chamado é o Verbo de Deus ***. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol. E ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reúne-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carne de chefes militares, carne de poderosos, carne de cavalos e dos que neles montam, e carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, na sua presença, tinha realizado os sinais com que enganou os que receberam a marca da besta, e os que adoravam a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.